Aê, arô! Boa noite, gente. Filhos e filhas da Leveza, sejam bem-vindos à primeira edição, né, online. Está sem microfone? Está escutando agora? Alguém está escutando? Tranquilo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos, filhos e filhas da Leveza, à primeira edição da online, né, do Café com Cura, através da jornada da quarentena terapêutica. Hoje nós teremos uma convidada extremamente muito querida, uma filha da luz. Foi a mulher que tirou eu e minha companheira do ninho para mostrar nossa cara e compartilhar todo o conhecimento que a gente acumulou em 4 anos de Spa das Emoções. Até que chegou o momento, isso foi tão forte, né, que o momento em que parar de trabalhar com hospedagem, através do Spa das Emoções, e se dedicar 100% ao cuidado humano, né, em todos os aspectos, através dos atendimentos, né, das sessões de transmutação emocional e do compartilhamento das nossas formações, que a gente chama de formação soma, né? Mas independente disso, a gente está aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Todos nós estamos em quarentena, não só nós, mas todo mundo, todo o planeta, e sentimos um chamado, sabe? Sentimos algo no nosso coração de juntar profissionais de saúde e profissionais de outras áreas também, para compartilhar conhecimento que possa trazer leveza, alegria e técnicas para a gente conseguir lidar com tudo que está acontecendo. E nesse mês, nesses 4 primeiros encontros, a começar por hoje, nós falaremos sobre o medo, e que é realmente a frequência que mais está afetando as pessoas. Está todo mundo inseguro com relação a uma série de coisas que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. Tá ok? Mas eu vou apresentar a vocês aqui a Fábia Siqueira, que é uma psicóloga, né, é da clínica, é coach, também uma técnica, e é uma pessoa muito linda, né, é muito gostoso estar com ela, conversar com ela, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui. Seja bem-vinda, Fábia. Ô Celso, boa noite para você, dê um beijo aí, Nari, para todos vocês que estão aqui conosco. Mas eu vou lhe dizer, começar já ouvindo uma apresentação dessas, já está emoção pulsante aqui, né? Então, enfim, nessa egrégora, acho que a noite vai ser fantástica, viu? Só gratidão imensa por todas as suas palavras, mas a recíproca é mágica e verdadeira, né? Dizem que a gente vê aquilo que a gente tem, né? Enfim, acho que é bem vocês. É lindo isso, né? E fala um pouquinho sobre você, Fábio. Tá, deixa eu me apresentar um pouco, né, mas ainda dizendo o seguinte, eu estou bem emocionada, de fato, em estar aqui hoje, por ter acompanhado essa trajetória. O Café com Cura é meio que um filho também desse processo, e acho que você entende bem isso, né, vendo vocês florescerem, sim, de fato, com aquilo que eu sinto no coração, realmente, que é uma missão linda que vocês têm para seguir. Então, estou muito grata, de verdade, estar aqui. Bem, sou psicóloga clínica, né? Atuo na clínica já há um tempo, professora universitária, fiz os caminhos mais ortodoxos aí, e tive uma reviravolta na minha vida 10 anos atrás, eu digo, com a psicologia positiva, onde me abriu bastante a mente para muitas questões, e junto veio os estudos com física quântica, né, com outras experiências, outras bagagens, e a gente está aqui, na verdade, se reinventando, né, Celso? Buscando sempre esse ser melhor, né? Essa busca de fazer a nossa missão de uma forma melhor, né? Então, eu digo o seguinte, eu estou psicóloga nesse momento, né? Mas como ser atuante na vida. Então, é isso. Bacana. Gente, só para vocês entenderem, né, que a Fábia falou que ela sente como um filho também o Café com Cura. Quando ela cutucou a gente para a gente sair do ninho, nós começamos a formação dos florais de ressonância sonora,
que são frequências de transmutação emocional, de equilíbrio mental, emocional, de reprogramação neural, de equilíbrio orgânico também, para devolver o nosso padrão de perfeição. E, como diria Einstein, a medicina do futuro seria, né, e é, a medicina das frequências, e essa tecnologia já está à nossa disposição, e eu trago isso através dos florais sonoros. E aí, o ano passado, a gente começou a fazer, e quem fez todo o processo, quem correu atrás, quem conseguiu os lugares, quem fez o processo das palestras gratuitas que eu dei sobre neurociência do som e tudo mais, foi a Fábia, né? E a gente chamou de Café com Cura, né? Que o ano passado, o que a gente está fazendo aqui agora, o ano passado ainda era um sonho, ainda era um projeto, né? Não tinha nada feito. Não tinha nada pronto, realmente, né? E como a Fábia sempre diz, gente, parem de ficar, querer que tudo esteja perfeito, vão e façam de uma vez e faça a coisa acontecer de alguma forma. E aí é isso. E começamos presencialmente. No começo desse ano ainda fizemos 2 ou 3, eu não lembro agora, não, foram 4 cafés com cura presenciais. Nós iríamos viajar ao Nordeste todo, a partir de março. Primeiro semestre ia ser de cafés com cura e de formação em soma por todo o Nordeste, que ia começar no Ceará e ia terminar na Bahia, e no segundo semestre ia ser de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Mas aí veio a quarentena. A minha esposa, minha companheira linda, Enali Lima, que também é uma consteladora maravilhosa, ela sempre me pegou no meu pé para transformar isso numa formação online, né? E eu resistia, porque eu sou a favor da questão do tete-a-tete, no olho e tal, né? Mas o universo sempre sabe o que faz, gente. E a quarentena veio para nos ensinar, para desmontar, e para nos ensinar que a gente precisa desaprender para realmente aprender, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. O Café com Cura, ele é um instrumento para nos ajudar nesse processo de abrir mão das nossas certezas, dos nossos conceitos, dos nossos pré-conceitos, né, e dos nossos achismos, para a gente começar realmente a aprender, alinhado com todo o movimento que o universo está contribuindo para que a gente caminhe, né, e esse caminho é para dentro, né, é um mergulho interior. Eu sempre costumo falar, né, que as pessoas costumam buscar as respostas nos galhos, nas folhas ou nos frutos. Mas as respostas, gente, estão nas raízes. E isso tem que ser feito um mergulho profundo interior. Não tem outro caminho, sabe? A gente tem que fazer esse mergulho, ou a gente faz, ou a gente sofre. Ou a gente aprende como tem aprendido, apanhando, né? Mas vamos ao que interessa, não é? Que nós temos, não temos muito tempo, não temos a noite toda, mas temos bastante coisa para conversar. Eu separei aqui, ó, gente, algumas perguntas para fazer para a Fábia. Então, vamos lá, Fábia, olha só. A pandemia que hoje estamos enfrentando trouxe uma série de desafios. E um deles é o sentimento de medo que assola muitas pessoas. Esse é o motivo da gente estar fazendo, da gente utilizar esse tema, né, como polo central, né, dos assuntos que a gente vai abordar nesses 4 dias. Mas a sensação que muita gente passa é que se sente muito desamparada, e daí é que vem o medo. Isso faz sentido? O medo pode advir da sensação do desamparo? É mais ou menos isso, Fábio? Pois é, né, Celso? Na sua introdução antes, né, você já estava me trazendo aí umas coisas bem importantes que eu acho que vão ajudar bastante nessa primeira resposta, né? Que é o seguinte, né? Na verdade, a gente está, parece que, vivendo 2 mundos, né? O medo da pandemia, né, e o medo pandêmico, né? Acho que a gente tem aí 2 situações bem importantes para a gente identificar, né? Esse medo pandêmico eu vou caracterizar com essa fundamentação mais da psicologia, dizendo o seguinte, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de controle, né, Celso? Que é justamente o que você começou dizendo aí no início, sim, né? Nessa necessidade da gente não ter mais certezas. Então, é um cenário de incertezas. Então, esse medo pandêmico vem dessa origem, né, de não termos mais controle da situação. Ou seja, né, quanto menos controle, mais medo, né? E, consequentemente, o isolamento nos trouxe para essa situação de desamparo. Né? Então, se temos medo e estamos isolados, né,
com quem é que a gente conta dentro desse processo, né? Então, essa sensação, ela tem aumentado. Então, sim, a resposta é sim, né? Tem todo sentido essa questão do medo pandêmico com o desamparo também. E é muito bacana porque é o que você falou sobre a questão da gente sentir que perdeu o controle. Mas a gente tem controle realmente, né? Porque até onde eu consigo enxergar, e eu gostaria de escutar o teu olhar, né, como psicóloga, ganhar o controle é abrir mão do controle. Quando a gente abre mão do controle, a gente se abre para as infinitas possibilidades, porque o nosso controle está calcado nas nossas crenças. E a vida é um mistério, não a ser desvendado, mas a ser vivido. A gente tem que mergulhar de cabeça. Dá medo? Dá. Mas tem outro jeito? Ou a gente mergulha, ou a gente vive a mesmice o resto da vida. Só que eu vejo assim, que globalmente, como a gente não fez isso por livre e espontânea vontade, o universo fez isso por nós. E a gente tomou essa bordoada para ter que repensar todo o processo. Fala um pouquinho sobre a questão do controle. Pois é, Celcinho, é bem isso, né? E você já está me provocando positivamente, e eu estou achando ótimo, né? Porque eu começo dizendo, às vezes, aos pacientes, às pessoas que eu tenho conversado, o seguinte: olha, se eu tenho uma certeza, é que eu não tenho mais certeza de nada. Né? E aí a gente vem nesse processo do controle. Veja, é o pseudo-controle, sim. Nós não controlamos as situações, de forma alguma, né? Nós vivemos elas. Então, o que acontece? A gente tem uma sociedade, na verdade, a gente tem um mundo atual, né? E eu acho que esse é o ponto que eu acho que a gente fundamenta essa questão do controle. Nós somos incentivados, né, a pensar que nós controlamos tudo. Sim. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com a pessoa, ela dizendo assim: Fábia, eu não sei mais fazer um planejamento estratégico da minha vida, eu não sei imaginar meu futuro mais, né? Como é que é isso? Né? E aí, veja, essa questão já suscita muito o que a gente está falando, né? Então, na verdade, nós não temos controle. Nós precisamos estar no estado de presença para poder compreender, de fato, né, o que estamos sentindo. Só que isso, essa pseudocrença que temos, quando ela nos é tirada, ou seja, esse conforto de acreditar que controlamos, nós começamos as nossas inquietações internas, que aí vem sintomas para a psicologia, né? O medo seria uma forma de revelar um sintoma, vamos dizer assim. Ou seja, eu me angustio, eu crio ansiedade, eu crio fobia, eu crio pânico em situações aparentemente que eu deveria ter controle e não tenho, né? Então, são também programações mentais. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né, nessa caminhada. Mas sim, Celcinho, né, eu vejo o controle desta forma, né? A gente está trazendo essa questão assim. Eu acho lindo isso, gente. Só trazer um toque, que uma das leis do livre fluxo, de viver a vida como os monges budistas caminham, ou seja, seguindo a lei do menor esforço, né? Porque, quanticamente falando, fisicamente falando, a energia sempre busca o caminho de menor resistência, né? Então, a gente resistir ao presente é resistir a uma informação. A questão é o que nós podemos aprender com o que está acontecendo agora. Porque resistir ao presente, como você falou, não estar presente no agora, é estar ausente em si mesmo. Se você não está presente, 100% presente, as coisas passam, as informações passam, a vida passa, e você fica assistindo, não como um protagonista da tua caminhada, mas como apenas um observador. Isso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas veem a vida passar, mas não participam da vida realmente, né? Vamos à nossa segunda pergunta. São atores, né, Celso? Sim. Mas qual a origem do medo do ponto de vista psicólogo? Tá. Eu vou trazer essa fundamentação, claro que tem a ver com a prática, né? Mas a gente vai fundir aqui em vários saberes, porque eu acho que a proposta é essa, e eu me sinto muito confortável nisso, né? Mas assim, para a psicologia, né? E na verdade o medo a gente falou na chamada, né, da origem, né? Então todos nós, não é nenhuma novidade, né? Talvez todo mundo já partilhe desse saber, né, que o medo, na verdade, ele é algo incrivelmente positivo. Porque olha que coisa interessante, né? Vou trazer aqui um paradigma. Por quê? Né? Esse medo, na verdade, é essa capacidade, esse medo original, é a capacidade de autopreservação, né, Celso? Então, na verdade, sentir medo, né, é observar que nós precisamos nos cuidar. É aquele sinalzinho de que ele é um sinalizador, né?
é um sinalizador que eu preciso prestar mais atenção em algo, né? Então, olhando para essa perspectiva, ao longo da história, lá no Homo sapiens, né, já tinha essa coisa desse instinto de preservação. Ele já não saía lá da sua caverna para a sua aventura ou buscar o seu alimento se ele não tivesse certeza ou ele percebesse que aquele perigo iminente, que geralmente eram os animais que poderiam ser atacados, né, surgissem ali. Então, o que é que ele fazia? Ele ficava, né? Então, lá naquela época, né, isso se chama da nossa ancestralidade, a gente traz isso para hoje, né? Então, a gente tem esse medo original, né, desse instinto de preservação. Então, para a psicologia, é um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, né? Ele vem para regular aí essa forma da gente ver essas situações que nos colocam em risco e em perigo. Uhum. O medo ele só começa a ser prejudicial quando ele começa a paralisar de alguma forma, não é, Fábio? Perfeito, né? Acho que a gente vai detalhando aí, mas aí você já me trouxe, né, essa ideia, né? O medo, ele tem, vamos dizer assim, uma escala, tá, Celso? Ele tem uma escala, né? E esse ponto que você traz é muito, muito importante, né? Que é justamente a crescente dessa escala. Então, quando ele passa a ser, aliás, quando ele é algo instintivo para me proteger, mas ele não me paralisa, né? Ele, esse medo puro que a gente chama, ele traz sensações, mas ele não me prejudica. Quando ele começa a subir essa escala, e aí ele vai me impossibilitando, que é o que você diz, ele me paralisa, ele não me deixa realizar as coisas cotidianas da vida, ele me perturba em relação ao meu sono, né? Eu não consigo mais desenvolver as atividades que eu estou fazendo, então a gente chama na psicologia de que você entra num grau aí de patologia, né? Nessa visão mais, vamos dizer assim, determinista, mais tradicional, né? O que a gente entende também, trazendo a física quântica, como uma oportunidade, mas aí a gente vai aprofundar isso já já. Mas enquanto classificação, né, vamos dizer assim, seria isso, certo, Celso? De fato, existe um medo, que é um medo instintivo, mas um medo que pode se transformar no adoecimento. Esse é o ponto, né? E que acho que é bem o que a gente está vivendo hoje, né? Esse questionamento, né? Desse medo que pode ser só o instinto de preservação e também esse medo que pode se transformar em patológico. Então tem um medo normal e um medo não normal. Exatamente. Eu gosto muito dessa coisa, né? Porque eu digo o seguinte, as pessoas dizem assim, Fábio, mas eu tô com medo. Eu digo, então você tá vivo. Que bom. Né? Porque o medo faz parte do ser humano, ele é constituinte nosso, nós temos medo, é da nossa natureza isso, né? Então é normal ter medo, mas o medo não normal é justamente esse que você citou e que a gente conversou, ou seja, o que começa a dificultar a minha forma de viver, né? O que me paralisa, o que não me deixa resolver as coisas, o que me impede de realizar as coisas que eu desejo, o que me faz atrair coisas que eu não quero. Então, esse medo, ele pode ter uma tendência patológica, vamos dizer assim, né? É a famosa neura, né, Celcinho? Então, comecei a ficar com 1000 pensamentos, 1000 possibilidades na cabeça, então aquilo vai se... É aquela coisa, transborda, né? A sensação do medo, ele transbordou. Então, ele começa a ser um sinal de não normal, tá? E isso é um pé para fobia, para as fobias? Sim, total. Talvez o que você já vai trazendo, né, para mim, é justamente isso. Essa escala que eu falo é essa coisa do medo, da ansiedade e da fobia, né? Então, é essa estruturação que a gente vai tendo, né? Então, assim, se você me perguntasse como é que se diferencia um do outro, por exemplo. Acho que ia perguntar. Porque na prática, às vezes a linha é muito tênue, né? E a gente realmente se perde de entender até onde o medo ele é um start de atenção, de cuidado, ou quando ele realmente está nos paralisando. Porque diante de situações de autodefesa, ele também paralisa de alguma forma. Algumas pessoas, diante de situações de perigo, podem sair correndo ou podem conseguir se mexer, não é? Exatamente. Mas é isso mesmo, né? A gente está rindo porque talvez a gente tenha até uma percepção sobre isso interessante, né? Que no decorrer a gente está trazendo. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar esse medo e essa ansiedade primo-irmãos, tá? Eles se relacionam aí, né? Então, esse medo está muito associado a essa coisa da defesa da vida que eu trouxe, né? Dessa coisa instintiva, nessa escala que eu trago. E a ansiedade, ela já vem para um grau que eu chamo da patologia.
como é que a gente faz uma diferenciação dentro dessa característica da psicologia, né? É como se esse medo, ele é um estado neurofisiológico, né? Então, é aquele medo que você foi ativado pelo perigo iminente, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Uma questão de integridade física, você vai tá passando na rua e você imagina que alguém pode vir ali realmente fazer um assalto. Então, é uma situação que você está vivendo. Quando a gente vai para a ansiedade, aí olha o estado de presença, né? É isso que está associado à imagem do futuro, né? Ou seja, né, é um sistema mais complexo, né? A gente tem aí alguns componentes que são afetivos, cognitivos, né? E aí entra crenças, pensamentos e outras coisas mais, mas enfim, é ativado na percepção de uma antecipação do evento. Então eu começo a ansiedade, né? Pensar que tal situação que aconteça vai gerar isso em mim. Então eu tenho medo, né? Então isso foi ativado. E o caminho aí segue para o que a gente chama da psicologia dos transtornos de ansiedade, onde a fobia entra, né? Que aí seria assim, é um medo de um objeto específico, que eu sei que você deve ter muitos casos para contar depois sobre isso, né? Porque a gente vê muito a síndrome do pânico, de fato, ou seja, né, é um medo da... Eu trago um exemplo muito simples que eu gosto, que é a história do cachorro, né? Porque, assim, o amor pelos animais, o cachorro, por exemplo, é uma coisa que a gente acha super fofo, né? Se identifica, eu mesmo gosto muito, mas, assim, tem gente que tem pavor do cachorro, né? E o que acontece? O objeto cachorro, ele não é um objeto de perigo, mas o pânico se instala, né, nessa crescente desse grau, né, com um transtorno, ou seja, aquilo está deslocado, né, Celso? Aquilo não está ali de uma forma pura. Então, há algo ali que mexe e que faz com que aquela pessoa observe, vamos dizer assim, e comece a ter uma fobia do processo. Então, é um medo que vai sendo deslocado, né? Se a gente pudesse fazer aí essa diferenciação, né? Sim. Também tem alguns medos que parece que está enraizado na nossa estrutura celular, do nosso DNA. O que é? Por exemplo, uma criança que tem pais que não tem medo de barata e a criança tem medo de barata. Nunca aconteceu nada, a criança nunca foi atacada. A barata não tem uma boca desse tamanho para comer, né? E se torna um adulto com fobia de barata, né? Quando a pessoa vem de uma família que todo mundo tem medo, a mãe tem medo, a avó tem medo, alguma coisa assim, é uma coisa. Mas quando não tem, de onde vem isso? Pois é, né? Dizem estudos, né? Acho que até você é melhor responder isso, mas assim, que de fato a gente tem memórias celulares, né? Então a gente tem campos aí no processo. Eu não vou aprofundar tanto, Celso, mas acho até que é algo que a gente pode seguir, mas no seguinte sentido, né? São campos que a gente atrai esse processo, né? E esse é um ponto bem forte também. Aí a gente está falando desse medo talvez natural, que não sendo trabalhado, quando a gente tem esse processo, né? Essa criança, por exemplo, ela representa isso, né? Então, que memória celular ela está carregando, né? De tudo isso que ela está vivendo, de onde ela acessa esse processo. Então, são coisas bem importantes para observar. E aí eu trago uma coisa muito simples, já fundamentando aí, que é o seguinte, essa visão sistêmica, né, do processo que a gente está vivendo, né? É necessário abrir essa mente aberta, para que você perceba todas essas variáveis, né? Então, a gente está aqui, vamos dizer assim, diferenciando, né, trazendo uma terminologia, mas muito mais no sentido, e aí a intenção talvez seja, dizer o seguinte, ó, gente, existe isso, é natural, você precisa estar atento a esse processo para você encontrar as ferramentas que vão te ajudar, na verdade, a sanar isso, né? Sim. Então, é bem importante entender todas essas variáveis, de fato. Eu acho ótimo, porque assim, eu estou cutucando você, Fábia, porque você é uma psicóloga, né? E existe infelizmente, uma série de bloqueios no universo acadêmico em relação a outros parâmetros que fogem daquilo que está protocolado, entende? E abrir a mente para esse processo sistêmico, como você diz, eu acho que é um pé para a gente galgar novos degraus de ampliação do entendimento humano em todos os aspectos, né? A gente não pode se limitar àquilo que está escrito, né? Porque aquilo que está escrito foi baseado em conceitos. Né? Então, eu ouso dizer, sabe, Celso, não querendo finalizar, deixando um gostinho para depois, que é o seguinte, eu acho que não tem outro caminho, eu acho que esse momento traz muito esse despertar, né?
para todas essas possibilidades e todos esses recursos, e que não há uma forma única de fato, né? Mas eu entendo essa colocação sua, né? Acho que eu venho da academia e sei disso, né? Mas quero trazer também essa fala, né? Desse descortinar, e até a própria academia, de alguma forma, né? Eu acho que eu já comentei isso contigo numa conversa em particular, não sei se você lembra, nos momentos do Café com Cura, que a gente estava falando sobre a psicologia positiva, né? Porque ela se rende esse processo, ela começa a dizer assim, ó, é possível ter na universidade uma disciplina falando sobre gratidão, né? É possível estudar isso e entender que esse mindfulness, esse estado de presença traz cura, né? Então, a gente começa a ver que a coisa, há uma necessidade, há um chamado, né, Celso? Há um chamado forte nessa nossa fase, né? O Steiner, né, da antroposofia, ele traz uma coisa bem interessante, que a gente está aí na transição da alma da consciência, né? Ou seja, a gente está buscando justamente esses recursos, né? A humanidade está pedindo isso, e eu acho que é uma resposta. Nós estamos num caminho realmente de trazer recursos novos e outras formas de pensar, né? É bem isso. Gente, a gente tá, essa abertura para desaprender, para reaprender, eu acho, e manter sempre o campo aberto para novas informações. Mas voltando ao medo e ansiedade é a mesma coisa? Dentro dessa perspectiva que a gente trouxe aqui, não, né? Nessa vamos dizer assim, nessa diferenciação que eu trouxe, né? Como eu disse, a ansiedade ela é prima irmã desse medo, né? Mas ela desencadeia, vamos dizer assim, muito mais os transtornos, né? Ela nos leva a aquele estado do possível pânico, né? Ela, na verdade, ela não controla, né? Ela não nos deixa controlar o processo, que é bem isso, né? Que a gente está vivendo agora. Até, eu digo o seguinte, que a gente tem ouvido muito a história do medo, mas muito mais, talvez, ansiedade. As pessoas confundem um pouco, né? Então, as pessoas estão muito mais, talvez, no padrão da ansiedade, né? Do não controle, do medo de não controlar, do medo das coisas saírem do seu lugar, do medo de perder o emprego, do medo de conseguir dar conta da sua rotina de casa, dos filhos, né? São muitos medos, né, Celso? São muitas coisas que a gente está vivendo, de fato, desafios, né? A gente encara assim, mas que isso aflige as pessoas. E aí eu realmente aposto num estado maior de ansiedade, né? Então as pessoas estão realmente vivendo assim, não controle nesse contexto, né? E isso as deixa ansiosas, né? E aí isso mexe, né? Com esse afetivo, com esse cognitivo e com esse contexto, né? Que a gente traz. Deixa eu te contar aqui, é muito comum o medo entre as pessoas. Em sua experiência de consultório, você encontra muitas pessoas com medo. Eu estou falando assim, não só agora, mas antes também, porque é muito frequente isso. O medo, ele é como se fosse o protagonista dos desequilíbrios, não? Tá. Celcinho, eu até vou partilhar isso, porque eu sei que você é terapeuta, e eu sei que você também deve ter sua vivência em relação a isso, né? Mas como é que eu percebo, né? O medo faz parte, de novo, de todos nós. Então, ter medo é ter vida. No entanto, é aquela questão inicial que você trouxe. Existem alguns medos que paralisam o ser humano, né? E talvez, aí eu vou trazer um pouco da prática, né? O que é que eu tenho visto sempre, e até se fala, né? Em medos universais, quais são os 5 maiores medos, 4 maiores medos. E aí eu vou tentar elencar 4 aqui, que eu acho que são importantes a gente falar, né? Que isso é independente da pandemia, né? Na verdade, a pandemia vai ser aquele olhar, né, que ressaltou esse processo, mas enfim, né, a gente tem o medo do fracasso muito forte, isso é muito forte no consultório, né, as pessoas, eu vou citar os 4 para a gente aprofundar: o medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo do ridículo, a gente pode associar aí a vergonha, e o medo da rejeição. Então, bacana. Eu posso dizer que isso vive muito, né, muito vivo na clínica, né. Esse fracasso, de uma forma muito simples, aquela expectativa de que tudo tem que dar certo, né? Então, as pessoas focam no resultado, tem que dar certo. As pessoas não focam no que elas precisam fazer, que é a sua missão, é o que, na verdade, elas precisam desenvolver, independente do resultado, né? Então, essa coisa de olhar para o fracasso é olhar para esse lugar que eu preciso assumir, né? O que eu preciso fazer, independente do que vai acontecer. Quando a gente fala do medo do sucesso, né, e falar isso talvez agora na questão da pandemia, mas ao mesmo tempo é algo que nos move, né, que é essa coisa da realização, né, eu preciso estar olhando para o mundo com esse olhar de realização. Então esse medo do sucesso, né, ele fala assim, ele traz como se fosse o seguinte: ao imaginar que eu vou ser bem-sucedido, eu ganho novas responsabilidades.
E aí o que é que acontece? Eu quero fugir, às vezes, disso. O meu inconsciente funciona dessa forma, né? Ele não admite. Para a psicologia positiva, a gente chama esses medos de sabotadores, sabe, Celso? Então, é bem nesse sentido, né? O outro medo que eu falei do ridículo, que é a história da vergonha, por exemplo. Então, as pessoas, às vezes, vivenciam uma topada, por exemplo. Vão andar na rua e toparam, mas se sentem altamente... ficam preocupadas, constrangidas, envergonhadas, sentindo ridículas, né? E aí eu brinco logo e digo o seguinte, olha, tira isso do bom humor. Ria disso, né? Mas, por incrível que pareça, Celso, isso é componente de terapia, né? As pessoas chegam mesmo com muita dificuldade de encarar isso, né? E o último, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes dentro desses 4 agora que eu estou trazendo, é o rejeição, né? Por que eu falo, né? Porque eu acho que a roupagem do medo da rejeição, né? É muito desse ser aceito ou não ser aceito, né? Sim. Então, assim, é uma coisa de autovalorização. Eu acho que entra bem no processo que a gente vive bem atual, né? Temos uma sociedade, né? Temos um mundo olhando para o outro, muito pouco para si, né? Então, essa coisa de valorizar nós mesmos não é visto como algo até, vamos dizer assim, socialmente bem visto, né? Pelo contrário, né? É até algo que não é muito aceito, né? É sinônimo de egoísmo, é sinônimo de olhar só para si, e essa inversão de valores, vamos colocar, se é que a gente pode fazer dessa forma, ou de olhar, adoece as pessoas, né? E as pessoas ficam com medo, e aí começam relacionamentos e relações com essa perspectiva de se sentirem rejeitadas. Então cria aí já o que a gente chama dessa egrégora, né? Na verdade, nesse campo de atração, né, no negativo, enfim, e mais algumas questões. Eu estou te perguntando se você vê o medo como protagonista, porque eu vejo. Eu vejo o medo realmente como protagonista, se não for de todas, de 99%. Porque a insegurança é um medo. Né? A intolerância é um medo. A violência é um medo. Sabe? A arrogância é medo. A se sentir derrotado é o medo. Não querer ser um vencedor, como você falou, sabe? É o medo. Ou seja, tudo está calcado no medo. Toda manifestação de desequilíbrio tem um medo, né, em sua base. Deixa eu só te pedir para você esclarecer uma coisa, Fábio, aqui tem uma pergunta aqui. O que exatamente é psicologia positiva? A gente conversou, mas queria que você falasse rapidinho. Que maravilha, gostei muito da pergunta. Veja, rapidamente, a psicologia positiva, ela nasceu com o pai da inteligência emocional, né, que criou o livro Inteligência Emocional, que é o Goleman, né? E a inteligência positiva é uma forma de ver, né, em relação à psicologia tradicional, né? Ela vê o paradigma da salutogênese. O que acontece? A nossa medicina mais tradicional, o nosso campo mais tradicional de estudo, a psicologia veio de um determinismo patogênico, né, onde a gente buscava o que é que a gente tem. Então, qual a causa da doença, né? Por que eu estou doente? Esse processo todo, né? Então, era uma visão da doença. E a psicologia positiva traz esse novo paradigma salutogênico. Ou seja, é importante saber, mas a pergunta é, o que eu faço com isso? Né? Então, aí vem o Seligman, outros autores que depois eu posso partilhar, Celso, já trazendo esse paradigma que se alinha muito ao que a gente está conversando aqui. Essa mente mais aberta, essa possibilidade sistêmica, esse olhar para o mundo muito ligado à natureza, né? Essa perspectiva que a gente retrata isso, e isso traz essa visão de mais alto equilíbrio, de mais harmonia, né? Para enfrentar esses desafios todos que a gente está vivendo, né? Então é um recurso também aí bem importante. Bacana. Deixa eu ver aqui. Tá. E como lidar com medo? Vamos lá. Para a prática agora. Como é que a gente lida? Eita. Como é que a gente lida com medo, né, Celso? Vê mesmo. Vê que situação essa. Na pandemia a gente trazer isso. Exato, porque nesse momento de pandemia o medo ele está exacerbado, né? Ele está acima do normal. Né? E é natural, super natural, né? A gente foi pego mundialmente surpreso, né? Verdade. Né? Então, mas a gente precisa entender em termos de prática, o que a gente faz com tudo isso, com esse borbulhar de emoções que todo mundo está vivenciando, né? Eu penso assim, sabe, Celso? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho percebido, aí eu vou falar bem atual agora, mundo, né? É assim, as pessoas ainda estão com a tendência a ignorar a sensação de medo.
Embora falem, muita gente ainda está naquele campo de, não sei se eu estou com medo, ou é medo, ou enfim. Então, acho que a primeira coisa que eu podia dizer para todo mundo e partilhar é assim, não ignorem, sabe? Ao menor sinal de uma sensação como essa, né, é muito importante que você dê ouvidos a isso, né? Eu costumo dizer aos pacientes assim, sabe, Celso, para por um minuto e fique em silêncio, né? E vê o que surge nesse processo. Né? E aí, nesse momento, é aquela coisa que eu falei do normal e do patológico, você vai identificando se esse medo é aquele medo da sobrevivência, é o instinto de preservação, ou se na verdade é um medo que vai te trazendo outras sensações. A sudorese, a taquicardia, a respiração ofegante, né? Você começa a entender. E aí eu trago duas perguntas, sabe, Celso? Sempre para... Causa e efeito, você fala? Causa e efeito, exato. Causa e efeito, certo. Exato. E aí eu trago duas perguntas, né, quando você começa a se perceber nesse momento, que é assim, né, esse medo, ele tá me tomando ao ponto de gerar uma angústia? Né? E a segunda coisa é assim, esse medo de alguma forma me paralisa? Então, quando você responde essas duas perguntas e a resposta é não, então, de fato, você está vivendo um medo transitório, um medo do momento, você está vivendo a reação. Mas se a pergunta, a resposta a essas duas perguntas for sim, a gente começa a ligar aquele sinalizador. Então, se existe angústia e se você paralisa, então você precisa atender isso. Né? Então, como é que a gente lidaria de alguma forma? Né? Se ouvindo, se acolhendo e percebendo, né, que você está aí, né, começando a sentir algo. E a partir disso, obviamente, isso vai se desencadeando. Né? Isso é diferente de uma situação de uma crise de pânico ou outra. Mas o medo em si, acolha. Acolha o medo. Acolha e se auto-observe, né? Nesse sentido. Eu acho lindo isso, porque volta àquilo que eu falei anteriormente sobre a lei do menor esforço, né? A gente resistir ao presente. Sim. Negar o que você está sentindo é negar a mudança necessária, né? Porque, assim, se está te afetando de alguma forma, existem questões, né, elementos a serem trabalhados, né? E se você fica empurrando com a barriga, vai mudar quando? Quando ficar doente? Quando tiver uma crise de pânico? Quando o teu organismo entrar em crise? Porque o medo ataca diretamente os teus rins. Só para começar, o teu coração entra em desequilíbrio. Teu baço pâncreas começa a dar falhas, né, porque você não consegue digerir o que você está sentindo, e como o baço pâncreas é a entrada de fluxo vital, o teu plexo solar não consegue absorver prana, força vital, suficiente para você lidar com todas essas suas inseguranças. Então, não dá para você lidar com a vida negando-a, né, negando o que você está sentindo, para ser forte. Para que isso? Não faz sentido isso. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, eu acho lindo isso, acolhe. Seja sincero com você. Você não tem que ser forte o tempo inteiro. Ser frágil também faz parte da gente. Abraçar os dois aspectos da gente, sabe, é o caminho do equilíbrio, né? É o caminho da plenitude, né? Não é negando. Lindo, lindo. Pois é, Celcinho, e assim me toca profundamente isso que você traz, sabe? Porque faz muito sentido para mim mesmo. Então, a palavra é essa mesmo, vamos acolher o medo, vamos sentir, né? E a gente investiga. Tem como a gente prevenir, se prevenir, assim, se fortalecer de alguma forma? Celso, eu acho que existem muitas formas de prevenção, né? Talvez eu vou trazer um pouco da minha experiência, claro, da clínica, do consultório, né? Mas, assim, eu acho que desde as prevenções mais básicas comportamentais, e aí eu talvez vou trazer de novo dentro do campo da pandemia, porque eu acho que é o que pulsa muito nas pessoas agora, né? Mas essa atitude de prevenção, eu sempre digo o seguinte, sabe? As pessoas começaram a ter medo de ter medo. Tem uma música assim, né? Eu acho que tem, né? Renato Russo, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é isso, mas essa coisa do medo de ter medo, né? E é interessante isso, porque o contexto está trazendo muito isso para a gente, né? As pessoas estão começando a olhar isso de uma forma bem estranha, se desconectando daquilo que estão sentindo, né? Isso é importante. Mas vamos lá, prevenções básicas, Celso, nada demais, eu acho que são coisas importantes. A gente tem visto, acho que, aliás, já está mais do que visto, está difundido aí nas redes sociais a todo tempo, mas a Organização Mundial de Saúde,
né, trouxe muito isso, com muita força, que é o seguinte: o primeiro ponto, eu acho que agora, contexto de pandemia, de prevenção, são os fake news, né? E são as notícias sobre pandemia. Então, as pessoas têm, se eu puder dizer prevenção, dizer assim, desliguem seus celulares. Como ninguém consegue mais viver sem eles, né? Então, assim, aprendam ou façam a possibilidade de entrar em contato com certas notícias sobre isso e atualizar, porque é importante, desde que fontes fidedignas, né, saudáveis, que tragam informação concisa, mas, assim, fazer desse momento de entrar em contato com isso também um ritual, sabe, Celcinho? Eu vi essa semana uma coisa bem interessante de uma jornalista muito amiga, que é Mariana, e Mariana disse o seguinte: ela estava falando sobre isso, ela é jornalista, né, ela trabalha com isso, então ela tem que ver notícia todo dia. E ela disse uma coisa linda, ela disse assim: olha, eu lembrei muito nesses momentos do meu avô, que abria o jornal aos domingos, de manhã, no café da manhã, para ler as notícias. E disso ele fazia um ritual prazeroso. E ela disse que trouxe essa informação, e aí eu estou falando aqui, né, uma forma de prevenir, é você criar esses rituais. Então, o que é que ela fez? Ela começou, como jornalista, a parar 1 hora do seu dia, tomar um café que ela gosta, para ir digerindo esse processo dessas informações tão difíceis que a gente está tendo a cada minuto, né? E que, de fato, nos impactam, nesse sentido da população geral, né? Então, esse rito mais prazeroso de algo difícil nos ajuda também a ir aí abrandando, vamos dizer assim, equilibrando essa forma de receber essa informação. Esse é um ponto, né? A outra é a rotina, né, Celso? Eu tenho ouvido muito no consultório pessoas que estão assim, acordando às 14 da tarde, 14 horas do dia, né? Ou que estão sem dormir, ou que não estão almoçando nos horários mais adequados. Então, o que a gente sugere muito, né, é que você consiga manter um ritmo, uma rotina semelhante àquela que você teve, né? Claro que com novos hábitos saudáveis, mas assim, tentando se organizar de uma melhor forma que o teu biológico, né, teu corpo também responda a isso, né? E aí vem desde cuidados a leituras positivas, relacionamentos positivos, conversas positivas, né? Desde você encontrar dentro da sua linha de crença a sua oração, né? As suas práticas, que a gente vai chamar aqui de práticas holísticas, né, que também possam aí trazer para você um bem-estar, ou seja, todas as alternativas que te ajudem a estar dentro desse equilíbrio, né? Então, acho que se a gente pode falar de atitude de prevenção é essa, nesse momento, criar ritmo e rotina, né? Acho que isso daí ancora bastante. E quem já está mergulhado no pânico, olha, uma pessoa colocou aqui, continuo com medo e pavor de sapo, nem a pandemia me tirou esse medo. Pois é. Né? Tipo assim, você falou sobre questões preventivas, mas e quando o medo já está instalado? Certo, vamos lá, né? Vamos imaginar que essa pessoa, e aí eu vou pegar o medo do sapo, por exemplo, isso já pode ser caracterizado, não dizendo que você que acabou de escrever está com isso, por favor, mas a gente tem uma ideia de olhar e dizer assim, né? Talvez esse medo do objeto, que aí seria naquela sessão, né, que eu trouxe da fobia, né? Ela tem uma fobia a sapo, vamos imaginar. Então, se é uma fobia, né? Se a gente imagina que é uma fobia, então o que precisa é de uma orientação adequada, né? Então, assim, você precisa buscar realmente um profissional para fazer uma avaliação e identificar se esse medo de sapo de fato é uma fobia, o que é que está trazendo para você. Então, quando se instala, né, Celso, eu acho que tem duas coisas. Eu vou falar de uma forma prática, de quem está em casa agora, cerceado, isolado, né? E de repente sentiu fisicamente sintomas, né? Ansiedade, está acreditando que está ali o peito, né? A respiração está mais, vamos dizer, curta. E o que ela faz numa crise possível, que seria de um medo ou de um pânico? Então, minha sugestão simples, mas que é importante. Primeiro, respirar fundo, né? E aí tem uma técnica que eu gosto muito, Celcinho. Tem duas. Na verdade, uma é você respirar fundo 6 ou 7 vezes. Né? Então, você respira fundo ali 6 ou 7 vezes e começa a observar como é que está a tua respiração. Né? Então, como é que ela está indo? E aí, nessa respiração, né, eu percebo que meus sintomas vão aliviando ou não. Eles continuam me desagregando, eles continuam me trazendo medo. Então, se nesse instante você percebe que você não controla, que aquilo toma você,
Então, são sinais aí que você precisa prestar atenção. Aí, vamos lá. A pessoa teve uma crise, de fato, e está sentindo, então, na respiração que não está controlando. Existe uma tendência, eu acho que você pode partilhar disso comigo, das pessoas que sentem medo, elas se encolhem. Tem gente que chega aí para a posição fetal até, né? Eu tenho uns relatos assim, né, Celso? Então, a pessoa, ela se fecha, né? Na crise do medo, do pânico, da ansiedade, às vezes ela vai ali para a posição fetal. Então, qual é a sugestão? Se abre. Então, faz um esforço para abrir, né? Cabeça para cima, pescoço ereto. Então, essa postura de eu estou mais aberto ao mundo, né? E aí, esse movimento, neurologicamente, né, vai dando comandos para o nosso cérebro, já aí, no mínimo, de que essa crise ela pode se dissolvendo, tá? Isso são aí os primeiros princípios, né, do que seria uma crise aí de medo, de pânico. A outra, que é muito simples também, é contar invertido de 30 a 0. A gente pode fazer até o teste se tiver tempo, e a gente parar aqui e fazer de 30 a 0 agora. Então, quem consegue se manter concentrado, de 30 a 0, né? Mas assim, não precisa fazer. Mas é exatamente, essa conta para trás faz com que você foque e você esteja nesse estado de presença. Ou seja, essa tendência a esse medo, naquele primeiro nível, é ele se dissipando. Se for algo mais profundo e permanece, aquela forma de você mexer com o corpo, que é corporal também, e aí você vai auto-observando, e se for realmente algo grave, precisa procurar ajuda, né? No contexto de hoje, são as teleconferências, as teleconsultas, né? O virtual, na verdade, que está disponível, né, Celso? Sim. Acho lindo essas duas técnicas que você utilizou, né? Porque e é bem muito parecido com o que eu compartilhei na Quarentena Sem Medo, que é a limpeza pulmonar. Ah, que legal. Né? E a limpeza pulmonar são só 3 respirações. Só que a respiração, onde você utiliza todo o pulmão. Por quê? A gente costuma utilizar ou a parte superior, as pessoas respiram assim, ou a parte central, né? Né? A respiração torácica, né? E nunca a respiração diafragmática. Quando você faz a respiração com a parte superior, quando você inspira, você enche o pulmão. Mas quando você expira, você não libera todo o ar, todo esse volume que você absorveu. Então, sempre fica um pouco de ar usado, viciado, parado dentro dos pulmões. Se a gente pensar em termos de energia, a gente pode pensar em termos de força vital, pode falar de prana. E prana parado, fica com prana parado. Prana parado é igual sangue. Sangue, quando fica parado, não fica preto, é sangue morto. E esse prana parado é um prana morto. É um prana sem vida. Eu não sei nem se o nome seria prana, deve ter outro nome. Mas a questão é que se você está retendo algo que não tem mais vida dentro dos teus pulmões, que é um órgão, segundo a medicina chinesa, ligado diretamente às nossas tristezas mais profundas, entende? Então, dá para a gente entender a importância da respiração. Os dois exercícios que você falou foi sobre respiração. Perfeito. Entende? Exato. Por isso faz tanto efeito. Os exercícios de pranayama são de uma importância absurda para um equilíbrio emocional. Eu chamo de pranayama emocional, porque eles trabalham diretamente na nossa estrutura emocional, no nosso lexo emocional. Né? Então, você trouxe uma lembrança muito boa, viu? Foi quando eu ouvi a primeira vez você falar isso para mim. Foi um dos cafés também, né, dessa comparação do prana com o sangue. E faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Né? E o sangue, de fato, é essa energia vital do corpo, né? Ele tem tudo a ver. A antroposofia também do Stein traz para a gente isso, né? Que é esse sentido da circulação mesmo, que é a vida, da vitalidade. Interessante demais. Engraçado que você me trouxe, não sei se está tempo, não sei se a gente está de tempo bem, mas enfim, é possível ainda? Porque eu me lembrei de uma outra... Estamos tranquilo. Então tá. Porque eu me lembrei de um outro exercício também, de uma outra forma de visualização, Celso. Quando você foi falando, me veio à cabeça que a gente chama o seguinte, a visualização do rei. Qual é a ideia também, numa crise de medo, né, de uma circunstância que você se sente aí também com essas emoções, né, conturbadas, se sentindo angustiado, ansioso, né? Respirar fundo, fechar os olhos e imaginar a figura de um rei, Celso. Esse rei, imaginando que é um rei,
O Reiki significa um arquétipo de uma pessoa corajosa, tá? Então, assim, você imaginar que essa figura está aí na sua frente, né? Então, tem que ser uma figura de rei nesse sentido, mas pode ser uma pessoa que você também identifica coragem. Uma pessoa que você imagina que ela tem um grau de coragem alto. Então, respira na hora da crise, fecha os olhos, imagina essa figura dessa pessoa corajosa, né, à sua frente, né? E por um momento, você se sente fundir com essa pessoa. Que lindo. Né? E aí você entra nesse processo, tá? Dessa coesão, vamos dizer assim. E aí, imediatamente, você abre os olhos. E ao abrir, você pode começar a dizer assim, se perguntar, esse medo persiste ou não mais? Então, são formas da gente trazendo essas técnicas para a pessoa começar a entender aquela escala, né? E aí também acolher aquilo que a gente falou, né? Que eu acho que a palavra maior é essa. Acolher isso, né? Faz parte de mim. Faz parte de mim. Que lindo. Adorei esse exercício. Muito bacana. Deixa eu te dizer de onde ele veio. Deixa eu trazer, eu acho que eu tô com um livro. Eita, será que tá? Imagens que curam, Celso. Imagens que curam. Eu tô louco para ler esse livro. Louco para ler. Do Gerald Epstein, né? É muito bom esse livro. Ele tem vários, na verdade, exercícios, mas esse é um muito bom para o que a gente está falando, né? As situações de medo, né? Lindo. O Haroldo deixou uma outra pergunta aqui, mas eu vou pedir, Haroldo, para você, 1000 perdões, mas essa tua pergunta, ela vai se encaixar com a nossa live de amanhã, tá bom? Porque o Haroldo perguntou, as pessoas parecem se alimentar do medo, isso é normal da natureza humana ou é um desequilíbrio? Amanhã a gente vai falar sobre a ressonância do medo. Então a gente vai falar sobre ressonância de campos, vai falar sobre egrégora, vai falar sobre uma série de fatores quanticamente fundamentados que explicam por que as pessoas se alimentam do medo e têm uma tendência a se manter alinhados mais ao padrão do medo do que ao padrão do amor. Né? Então a gente vai falar sobre egrégora, sobre ascensão, sobre mudança vibratória, sobre outras coisas. Mas, por falar em questões vibratórias e quânticas, vê só, Fábia, tudo no universo é feito de energia, e energia é informação em movimento. Até as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos padrões mentais, emocionais, nosso comportamento, tudo é energia e tudo é informação. Então, o medo, ele também é energia. Só que é uma energia extremamente forte, né? Sim. Né, tão forte que cabe nisso que o Haroldo falou, que agora as pessoas tendem a se alimentar do medo, né? Como é que a gente faz para utilizar essa energia do medo a nosso favor? Pois é, Celso. Essa pergunta, eu até brinco, né, com você, que eu digo, olha, é um tipo de pergunta para Celcinho responder, né? Mas brincadeiras à parte, né, eu vou trazer uma contribuição para você da seguinte forma, né? Eu vejo o medo como uma ponte, sabe, Celso? Uma ponte para a construção, que eu chamo, aí vem psicologia positiva, né? Do encontro com o nosso sábio interior. Né? Então, se eu vejo como uma ponte, o que é que eu posso dizer no campo, na energia, trazendo física quântica, é assim, a gente não deve congelar a nossa cocriação. Né? Então, essa força do medo, na verdade, como eu penso e eu percebo, a gente deve transmutá-la, né? Porque ela de fato existe, para esse olhar desse universo que a gente quer co-criar. Né? Então, as pessoas, elas têm uma tendência, eu não vou falar porque amanhã a live todo mundo assiste, que vai ser maravilhosa, mas é como se, assim, a gente precisa se reprogramar dentro desse processo. Né? A gente precisa entender essa energia e começar a transmutar emocionalmente, né? Para uma outra vibração, né? E eu percebo isso, eu acho que é essa coisa da mente e do corpo, sabe, Celso? Da gente co-criar esse universo alinhado, né? Com esses pensamentos positivos, se é que a gente pode falar assim, se alimentando, eu gosto muito de uma palavra, se nutrindo do que é saudável, do que é bom, né? Então, assim, se eu tenho aquela tendência, eu me percebo ali muito mais, vamos dizer assim, reclamando demais, e que tem acontecido muito isso, né? As pessoas estão falando muito assim, tem alguém em casa que está mais irritado do que outro, né? Então, o que está angustiando as famílias muito em casa agora? Porque tem uma pessoa que está mais
está mais preocupada com medo do que outra. Então, são esses campos, né, que a gente precisa parar. E aí, quando eu digo reprogramar o processo, então a gente não pode ser espelho disso, né? Então, vou trazer uma situação bem pontual e real, né? Então, tem alguém mais irritado, o que é que precisa fazer nesse processo? As famílias aí em casa, né, com essas situações. Não ser espelho. O que é não ser espelho? Escuta, acolhe, né, e muda o padrão. E o padrão é acolhimento, né? Então, eu não vou responder ao outro irritado, eu não vou entender que o que o outro faz é porque é comigo, mas ele está sentindo medo, angústia de uma situação que ele também não sabe como lidar. Então, eu não posso ser esse espelho, né? Então, nessa coisa do campo, é isso. Eu acho que é nutrir, de fato, esse ambiente saudável com todos os recursos disponíveis e possíveis, né, Celso? Eu acho que nunca no mundo a gente teve tantas ferramentas maravilhosas, né? Você que o diga, que é pai de uma maravilhosa aí, dos florais, eu mesmo sou, né, cliente nesse sentido, mas assim, quantas ferramentas nós temos para cuidar dessa cocriação e para cuidar dessa reprogramação? E aí não é só o lugar da psicologia, né? Eu digo que são de todas as ciências que se somam, né? Nesse sentido de trazer para a gente esse mundo diferente, né? Esse mundo que a gente está vendo agora, um ecossocial, vamos dizer assim, né? Uma outra visão. E é isso que a gente espera, né? Pelo menos é o desejável, nesse despertar. Não sei se eu respondi aí, Celcinho, essa pergunta bem... Sim, tranquilo. Porque a gente tem que entender, gente, que tudo é energia, e a energia, ela se adapta a como você faz a leitura dessa informação que entra no teu campo. Então, ela entra no teu campo como medo, como insegurança, como ameaça, como algo que coloca em xeque as tuas certezas, né? Porque há necessidade de alguma mudança. Né? Então, e normalmente só dói quando a gente resiste. Quando você resiste à informação, você apanha e toma na cabeça. Não tem outro jeito. Por isso o acolhimento, gente, é tão importante, acolher o presente. E o processo de autoobservação, que foi o que a gente tanto bateu na quarentena sem medo, é o caminho para o processo da gente transcender nesses limites e aprender a fazer o processo de ressignificação da nossa leitura do universo interno e externo, né? Então, o medo, ele nasce, é engraçado, não sei se você lembra naquela palestra lá do simpósio de física, de terapias quânticas, né? E eu falei sobre medo e fobias, e eu falo que o medo, ele é o guardião. Ele é o guardião que tão somente que nós criamos, é um guardião que nós criamos, e que esconde o sábio interior que você falou, que esconde quem nós realmente somos em substância e consciência. E esse guardião, ele é um eu plural. Ele é um conjunto de conceitos que você foi aprendendo desde quando você era criança até o agora, né, e que só te impede de viver a grande aventura da vida e de ter um encontro de amor com a tua essência. Entende? Eu falo esse medo limitante, tá, gente? Sim. Quando eu falo nesse ponto. Porque o medo, ele também pode ser uma leitura da ressonância, que simplesmente guarda, né? E quando o medo ele tá linkado à nossa intuição, aí nós nos abrimos a nos proteger, e nos abrimos às informações e crescemos, né? Isso. Só dói quando a gente resiste, não tem outro jeito. Verdade, faz muito sentido para mim também. E aí, só contribuindo mais um pouco, né, porque a gente falou da história do sábio, alguém perguntou sobre psicologia positiva, né, e é justamente isso, sabe, Celcinho, que como casa, né, cada vez mais eu fico sempre muito esperançosa de ver essas leituras, né, se aproximando, né, e isso me traz um conforto muito bom, que é justamente isso, né, o sábio para a psicologia positiva, quer dizer, existe o sabotador, né, os sabotadores universais que nos impedem, aquela história da ponte que eu disse, né? O medo como ponte, de chegar ao sábio, né? Então, mas na verdade ele é o que nos conduz, né? É como você disse, né? Tem que ter esse enfrentamento, é preciso que haja esse enfrentamento, né? Para que a gente realmente consiga fazer essa evolução, né? É necessária essa coragem, vamos dizer assim. É porque essa forma de bicho, de gigante, de muralha, de demônio, do que quer que seja,
é ilusória, só existe na nossa cabeça, não é real. Você não toca o medo. Isso. O medo limitante, você não toca nele. Então ele não é real. Né? Fábia, queria que você deixasse a tua mensagem powerful para a gente fechar hoje. Eu vou falar rapidamente nossos últimos toques para a gente fechar, para não ficar muito tarde. Tá bom. Bem, vou agradecer imensamente o convite, me sinto muito honrada, como falei logo no início, né? Queria deixar uma frase logo inicial dizendo o seguinte, né? A história, né, a nossa história de humanidade, né, ela já ensinou pra gente que nós somos pessoas resilientes de fato, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha clareza disso, que tudo passa, mas que vai passar também de uma melhor forma ou de uma forma mais difícil, dependendo de como a gente vai atuar, né? Do nosso fazer, né? Do nosso buscar também entender um pouco dessa mensagem que o universo está trazendo para a gente, né, Celso? Mas eu queria, na verdade, me permita rapidamente trazer um poema para a gente fechar. Opa! Manda! Veja, esse poema é um poema de um poeta inglês, que é o William Ernest Henley. Esse poema ele ficou famoso, Celcinho, porque ele se tornou o preferido de Nelson Mandela. Que lindo! E eu vou tentar ler aqui sem me emocionar, mas eu acho que eu vou me emocionar, mas vamos juntos, certo? Tá. O poema é o seguinte, o título do poema é Invictus, né? Para quem lembra do filme aí que falou também sobre isso, mas o título é Invictus, e ele diz o seguinte: desde a noite que sobre mim se abate, negra como um insondável abismo, agradeço a quaisquer deuses que existam, por minha alma inconquistável. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não recuei e nem me gritei. Sob os duros golpes do destino, minha cabeça sangra, mas permanece erguida. Mas além deste lugar de fúria e lágrimas, jazem os horrores da sombra, mas a ameaça do tempo me encontra e me encontrará destemido. Pouco importa quão estreito seja o portão, quão repleta de castigos a sentença. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Gratidão. Que lindo! Haja luz. Haja luz, Celso. Gente, Fábia, gratidão, meu amor. Gratidão pela tua presença linda. Gratidão por fazer essa abertura iluminada, né, do Café com Cura, da jornada da quarentena terapêutica. Que possamos juntos, né, de mãos dadas, contribuir para um universo mais harmônico, mais alinhado ao amor, mais alinhado ao carinho, né, ao respeito, né, que as pessoas aprendam a enxergar além do umbigo, né, e perceba que todos nós somos um, né, eu sou você, você sou eu, né, ontem eu falei, né, você e o outro são um, você é o universo e o universo é você. Então, não há separação. E quando entendermos isso, todos os nossos medos se dissiparão. Porque entenderemos que tudo aquilo que a gente busca, ou que a gente teme, somos nós. O que a gente busca é você. O que você busca é você. O que você teme é você. Sabe? Tudo é você. Ok? Tudo reflete dentro de informações entrando e saindo no eterno ir e vir, porque no universo a palavra de ordem é o movimento, né? Tudo está caminhando, tudo está fluindo, né? E não tem uma direção específica. A direção, né, ela é determinada pelo teu foco, pelas tuas crenças, pelos teus desejos, pelos teus objetivos, né? Por isso que eu falo, a gente tem que ir além do nosso umbigo e nos centrar no nosso centro eletromagnético, que é o nosso coração, para que o nosso sol central resplandeça em toda a sua plenitude e a gente possa viver toda a abundância da vida, que é de nosso direito inato. Assim okay? Seja, Celso, assim seja. Gratidão imensa para você, para todo mundo que está aí também. Uma noite bem tranquila, de muita paz. Gente, como eu falei no começo, a formação dos florais sonoros está aberta. E amanhã eu vou dar
falar um pouco mais, tá? Porque a gente vai falar sobre ressonância, né? Então não vou falar com mais detalhe, mas se você quiser conhecer mais sobre os florais sonoros, eu convido você a entrar no lacasitanazaré.com, clica lá em florais sonoros e você vai ter a página com todos os detalhes, com fundamentos científicos, com depoimentos. A Fábia participou de todo o processo desde o começo, né? Que honra, né? É uma ferramenta porque é uma ferramenta de muito poder, gente. Tudo é frequência, e essa é a linguagem do universo. Estamos num momento de transição planetária, estamos num momento de ascensão, de aumento de padrão vibratório, e a linguagem do universo são as frequências. Aprender a falar essa linguagem, a utilizá-la de forma terapêutica, é o caminho para uma forma de lidar com nós mesmos e com o mundo de outra forma. Né? Com os florais sonoros a gente pode reprogramar, transmutar, reequilibrar, criar, manifestar qualquer coisa, ok? E aí a gente ensina sobre o mapa das emoções, que parece muito com a psicologia positiva, que a Fábia falou. Tem tudo a ver. Não é? Tudo a ver, tudo tá alinhado, pode ter certeza. Porque faz o link, né, da causas e efeitos, e como a gente entender, né, e como isso funciona, como a gente cria esses desequilíbrios e equilíbrios na nossa realidade interna e externa. Depois a gente fala sobre anamnese quântica, fala sobre analisar uma anamnese, e depois a criar os florais, e depois a receitá-los de forma correta, né, com fundamentos baseados na fisiologia humana, emocional, energética, na física quântica e na neurociência. Ok? Beijo de luz, muita alegria, muita paz, sintam-se amados, sintam-se abraçados, e a gente se vê amanhã, no mesmo horário, às 8 da noite. Chama todo mundo, prepara a pipoca, papel e caneta, anotar, né, que vai ter muita coisa bacana pra gente conversar. Ok? Beijo, 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 Fábia. Beijo, filho de beleza. E até amanhã. Tchau, gente.